Uma outra pergunta que ainda aborda a questão dos circuitos, trazida pela nossa colega Cleidiana Ramos. O circuito Osmar passa por esvaziamento, já o Dodô por superlotação. Como resolver este impasse? Bem, esse a gente tem tentado no diálogo e não tem conseguido. Essa está muito nessa linha do que nós discutimos aqui anteriormente, sobre a ordem, sobre horários, etc. Vou dar aqui como isso tem acontecido na prática, né? Esse circuito Dodô, construído como bloco, um circuito alternativo, povoado por blocos alternativos, acabou ganhando a visibilidade que tem da imprensa, da presença dos camarotes, das estrelas, das revistas, dos sites todos, etc. Então isso atraiu os grandes, até que estavam lá em cima no circuito tradicional, a descer. E aí você tem regras de fusão, o Conselho tentou disciplinar, está buscando disciplinar inclusive essa questão da regra de fusão de blocos. Às vezes aqueles que eram alternativos no passado nem tem mais, vamos dizer, um conteúdo próprio para sair, está sendo, vamos dizer assim, acoplado a uma marca maior. Então eu acho que a gente tem aí uma necessidade, e aí sim, talvez, se não houver um diálogo, um entendimento, talvez sim buscar uma intervenção, como por exemplo aconteceu esse ano. Para descer um bloco da avenida que teve interesse em descer para Barra, se criou uma alternativa de trazer uma outra atração da Barra, que estava aqui embaixo, que tinha interesse em subir. Aí existe uma associação dos blocos e tal, se reuniram e disseram, não, isso não pode. Depois pôde, quando desceu, por exemplo, um bloco e subiu, por exemplo, o Araqueto. Para terça-feira a gente vai ter o Araqueto de volta, na terça-feira na avenida. Ora, o Araqueto era até pouco tempo atrás na categoria de bloco afro, né? Mudou a sua característica e tal, vai estar lá 3 horas e tal, da saída. Então, ou seja, não pode ser isso com base nesse diálogo em petit comité. Essa coisa tem que ser ampla para que a gente possa permitir, não que pode, Araqueto ótimo, mas pô, o Olodum queria vir para 4 horas também, pô, se alguém ia abrir, vamos dar oportunidade, porque essa coisa, vamos quebrar essa proteção, essa coisa que tem, logicamente que a gente não pode fazer isso até então, na base da intervenção, existe esse regulamento, todos assinaram, recentemente inclusive abri isso, até com esses segmentos afros e afoxés. O dado importante aí é que pelas pesquisas que nós temos, a maior parte dos foliões ainda brincam no circuito do centro. E preferem o centro, né? Mas, no entanto, quer dizer, todo investimento de mídia, de visibilidade está no circuito da Barra. Né? Adicionar uma coisa, Albino, que eu acho que é importante também. Os circuitos são totalmente diferentes. Seja pelo aspecto cenário mesmo, ambiente, né, ventilação, etc. Seja pela presença, por exemplo, da questão dos hotéis. Ou seja, você tem hotéis dentro do circuito. Aquilo que acontece na avenida, que é a marquise ou que é a janela, é o hotel que está lá. Então o cara está lá em cima, desce, no outro dia está na praia, no outro dia está na piscina, de manhã e tal, daqui a pouco está dentro do camarote, sai e tal. Então essa característica da Barra também, a gente não tem aqui. A gente tem tentado preservar o Campo Grande, por exemplo, mantendo ali uma área de camarote importante, mas até isso tem perdido porque a gente não tem conseguido atrair grandes produtores, inclusive já serviu até de espaço corporativo, a gente não tem conseguido atrair isso. Fica o sentido, por exemplo, esse ano, que até o espaço do Camarote Lê na Castro Alves, a gente até hoje não tem uma solução, porque houve uma transferência, né, o INSS acabou tendo a sentença final na justiça, teve a reintegração de posse, que era do município, e tem dito, não vou ceder para nenhuma atividade econômica e tal. Então, uma coisa que a gente está ainda buscando resolver, porque seria fundamental uma presença de camarote. O Ilê, então, que já tem uma marca muito mais forte e suave também para essa questão desse conceito de camarote, seria, quer dizer assim, eu diria fundamental, inclusive, para esse processo de revitalização da praça. Se a gente tira esse ano, vai ficar aquele vazio naquela área de estacionamento, por exemplo, a gente perde na Castro Alves e no circuito da Barra Avenida essa questão da presença. A gente quer sim, o Ilê leva a gente para lá, leva até a celebridade, se for preciso, leva para lá. Leva o empresário, leva a marca e tal. Cláudio, mais uma pergunta para o senhor. Como está a questão dos patrocínios? Todas as cotas dos masters são pagas à vista e a do governo do estado. Por que não se amplia o número de patrocinadores? Começar pelo final, porque tem limite, né? Qualquer processo de captação, qualquer produto, evento, sobretudo para captação, você tem um limite de entrega aos patrocinadores. O que é que nós entregamos de contrapartida aos patrocinadores? As propriedades públicas. Os postes que estão com os galhardetes, os canteiros centrais, todo o envelopamento daquela infraestrutura e tal. Então, se eu entrego essa mesma propriedade
5 patrocinadores, ele vai ter uma redução do espaço, a gente não consegue otimizar, vamos dizer assim, essa entrega. Então tem um limite dessa capacidade assim, de entrega realmente, por isso que a gente não tem conseguido ampliar, apesar de ampliar no volume geral, total de captação. Nós temos 4 sêniores, um principal e 3 ou 4 de apoio, que são os veículos oficiais que também têm um contrato, estão em fase de fechamento dos contratos. O pagamento é variado. Por exemplo, Itaú, permitam citar para apenas fazer a referência, né? Os dois que assinaram 2010 e 2011, que foi Itaú e Skin, eles pagaram 40% da cota ainda em 2010, por exemplo, né? E Petrobras e Governo do Estado agora em 2011. Então o pagamento integral é agora em 2011. Normalmente são em 2, Petrobras são em 2 parcelas, Governo em 3 parcelas. Está em fase final de fechamento do contrato para que a gente comece a efetivar os primeiros pagamentos. Samsung, que é essa principal, paga também 2 vezes, toda agora em 2011, o contrato foi assinado, salvo engano, agora no início de janeiro, e os veículos também agora em 2011. Esses que são em parcela ficam, às vezes, parcelas pós-carnaval. Então, Petrobras tem uma parcela que é pós-carnaval, o Estado tem 2 parcelas que é pós-carnaval. Isso não atrapalha o nosso fluxo. Então, meu fluxo de pagamento de contratação, eu acabo administrando para que coincida com o pagamento posterior do que acontece depois do carnaval. Tem sido, assim, muito importante para a gente. Eu quero só destacar, na verdade, um aspecto que foi colocado aqui, essa parte econômica. Se a gente conseguiu evoluir no quantitativo geral de captação, profissionalizando isso, eu acho que isso foi uma vantagem também para essa questão de eventos. A gente entende que a própria movimentação econômica gerada nos 6 dias, que é o excedente de consumo, se a gente viu aí que 20% vai para a rua, mesmo quem fica em casa consome cerveja, consome feijão, né? Veste também, tem o excedente de consumo na cidade, gera também uma receita pública. São bens de consumo ou serviços que são contratados, serviços muito mais voltados para os turistas, que seja a parte de locação de veículo, hospedagem, bares, restaurantes e tal, mas que geram também uma receita pública tanto para o governo quanto para o município. Ainda na linha da movimentação econômica, uma nova pergunta. O senhor disse em entrevistas que o carnaval movimenta R$1 bilhão. Quanto fica para Salvador e como é aplicado? Tá, primeiro eu explicar como é que a gente calculou esse 1 bilhão. Tem 2 vertentes. Uma foi na pesquisa de opinião no Fulião, o gasto do Fulião. Então, o Fulião local gasta em torno de R$450 os 6 dias, tá? É uma média, na verdade. Os Fuliões a gente calculou uma média de 4 dias que eles saem, em média. Ninguém vai, quer dizer, muita gente vai os 6 dias, mas em média os Fuliões brincam 4 dias. Então, o gasto médio do Fulião local dá em torno de 450, o turista nacional em torno de R$2.200, o turista estrangeiro cerca de 2.500. A gente teve que indexar aí, nesse gasto do turista, o pagamento pela passagem, o gasto por passagem aérea, que o gasto é lá na origem, não é aqui na cidade. Então, multiplicado pelo número de foliões, a gente chegou aí a uma movimentação em torno de R$850 milhões com esse gasto das pessoas, dos foliões no carnaval. Somado ao investimento público, que gera, logicamente, a movimentação, nós contratamos palco, som, luz, trio elétrico, paga cachê de artista, etc. Então, atingimos aí cerca de R$1 bilhão. A gente fez ainda uma avaliação nos setores da economia. Então, o consumo de 10 milhões de litros de cerveja, 8 milhões de litros de refrigerante, 5 milhões de litros de água, e todos aqueles setores que a gente conseguiu mensurar, esse número bateu e a gente ficou muito confortável em afirmar isso. O que é que a gente fez? Aí sim foi uma projeção econômica, matemática e econômica. A gente calcula, estima, isso os economistas fizeram para nós, que cerca de 60% dessa movimentação econômica está dentro do comércio formal, está dentro da formalidade, 40% está dentro da informalidade. Então 60% dentro da formalidade, a gente dividiu aí na projeção, meio a meio, 50% dessa movimentação é para aquisição de bens de consumo, 50% para serviços. Com isso a gente aplica as alíquotas de ICMS, que gera o imposto em bens de consumo, ou do ISS em serviços, calculamos aí cerca de R$75 milhões em tributos, 57 milhões em ICMS, 17 milhões em ISS. Ou seja, essa movimentação econômica toda gera aí cerca de 75 milhões para
poder público estadual, na sua maioria. Lógico que parte desse ICMS é repassado ao conjunto dos municípios, e por isso a gente não tem receio em afirmar que o Carnaval de Salvador gera receita pública, inclusive para Xique-Xique, para Xorroxó, para Feira de Santana, etc. Secretário, como incluir artistas como Luiz Caldas, Sara Jane, entre outros, que já foram importantes para o Carnaval no passado, neste atual modelo da folia? Veja, eu queria insistir no seguinte: a nossa intervenção no Carnaval da Secretaria é sempre buscando a diversidade. Então, uma das maneiras de a gente preservar a diversidade é manter e colocar no Carnaval aquelas pessoas que foram importantes em determinados momentos do Carnaval. Porque essas pessoas têm ainda um público. Quer dizer, você tem uma quantidade de foliões que se referem por essas pessoas, né? Quer dizer, o Carnaval tem uma dinâmica impressionante de novas atrações a cada ano, certo? Mas o que não significa que todos os foliões querem as novas atrações. E uma parte importante dos foliões querem as atrações que já passaram. Inclusive porque o Carnaval, para determinadas pessoas, tem muito uma referência de uma época também. Então é importante que essa diversidade seja mantida, né? Então, um dos investimentos que nós fazemos e que nós consideramos muito é essa possibilidade. Um dos critérios fundamentais, quando a gente avalia as atrações que vão ser financiadas pela Secult, é isso: nós temos uma curadoria, essa curadoria leva em conta uma série de critérios. Um dos critérios é exatamente esse: não só a diversidade de estilos, mas também um pouco dessa história, dessa memória do Carnaval. Nós achamos que a memória do Carnaval é muito importante. E vejam, voltando aí tocando no outro assunto, como é que os vários agentes do Carnaval, os vários blocos que têm importância no Carnaval, poderiam colaborar melhor com o Carnaval? Eu penso, por exemplo, e é uma coisa que eu quero propor, inclusive às pessoas do Carnaval, é que se crie na Bahia um grande centro que seja uma espécie de uma casa do Carnaval, uma usina, o nome eu não sei, certo? Mas vejam, se nós tivermos no Carnaval um grande lugar que tivesse a memória do Carnaval, que organizasse seminários para discutir os carnavais do mundo inteiro, porque nós, enquanto cidade que temos uma referência no Carnaval, nós podemos fazer isso, que fosse ao mesmo tempo um lugar que a gente tivesse. Veja, em Lisboa existe um museu, que é o Museu do Fado. Você entra no Museu do Fado em Lisboa, você ouve fado de qualquer época do fado. Você vai lá, clica, os fadistas mais importantes estão lá, quer dizer, então você tem toda uma memória. Nós não temos uma coisa desse tipo em Salvador. Aí eu acho que a gente podia dialogar com essas pessoas que são ligadas ao Carnaval, todas essas grandes estrelas, e montar alguma coisa disso no Carnaval. Isso teria um impacto imenso em termos de turismo para a cidade, porque muitas pessoas se mobilizam, não só na época do Carnaval, muitas pessoas têm. O Carnaval é importante não só na época do Carnaval, que é isso que Tinoco está falando, veja, tem todo o impacto econômico da época, mas o Carnaval é importantíssimo para Salvador, porque a Salvador se torna cidade de referência para as pessoas virem, mesmo aquelas que não querem vir para o Carnaval, porque Salvador é uma cidade conhecida, o Carnaval tem esse papel. Quer dizer, eu digo assim, Jorge Amado, por exemplo. Jorge Amado teve um papel fantástico. Jorge Amado trouxe o tempo todo pessoas e deu visibilidade para a cidade. O Carnaval dá visibilidade para a cidade de Salvador. Então ele tem um efeito, inclusive econômico, muito além do momento do Carnaval. É um pouco isso. Aquela cidade tem essa referência. Então, se a gente conseguisse fazer isso, quer dizer, aí sim, aquela coisa que o Paulo Canto está falando, botar o pessoal do Carnaval, vamos embora conversar com eles e fazer uma coisa desse tipo. E tinha de ser uma coisa potente, uma coisa bonita, uma coisa eletrônica, que você pudesse ver os carnavais do passado, que tivesse as fantasias dos carnavais, as músicas diferenciadas, que é uma riqueza, quer dizer, a música do Carnaval da Bahia é uma riqueza, ela muda, ela se transforma, ninguém imagina que é a mesma música. Então, se tivesse um local com tudo isso, com todas essas coisas, aí sim, com todo o pessoal do Carnaval investindo, acho que seria uma grande contribuição que eles dariam à festa do Carnaval e que fosse um lugar, inclusive, um centro de estudos sobre o Carnaval, que é outra coisa que nós podemos também ser, quer dizer, né? A Salvador pode potencializar muito mais o Carnaval que ela tem, extrapolando para outras coisas, né? Coincidentemente, a proposta da Fundação Gregório de Matos criar a Casa do Carnaval.
É uma coincidência muito grande. Nós iríamos lhe procurar. Você defende uma proposta. Mas a gente defende que isso tem que ser feito com o pessoal do Carnaval. Se ele não entrar, ele não dá para fazer. Sem dúvida. Nós, inclusive, já pensamos no local. Iríamos procurar, primeiro, evidentemente, você como secretário, iríamos a ministra Ana Holanda. Nós iríamos propor isso a vocês. Estamos apenas antecipando aqui. E nós já pensamos, inclusive, no local, que é onde funcionava o Cine Excelsior, na Praça da Sé, que está abandonado, é um local central, espetacular, lindíssimo. Podia ser até um teatro ali, mas pode muito bem funcionar como uma casa do Carnaval. E é exatamente esse perfil que você propõe, exatamente, coincidentemente, é isso que nós pensamos. Criar a Casa do Carnaval como se fosse um museu do Carnaval, com imagens dos carnavais ao longo Contem comigo. Pronto, a Saltuja Vamos fazer uma coisa está apoiando. Mas eu acho que é nessa linha, tem uma mobilização, acho que pessoal do Carnaval. E aqui, nesse debate, de repente, começa a nascer a Casa do Carnaval, ou o nome que seja, como você coloca, a usina do Carnaval. Nós tínhamos pensado nesse nome, a Casa do Carnaval, pode ser outro, evidentemente, mas, enfim, por uma feliz coincidência aqui no Jornal à Tarde, então, nesse palco de comunicação, jornalismo, nasce a ideia, eu acho que tem que ser uma ideia que conjugue todos, porque tem que ser uma coisa bonita, grande. Não pode ser uma coisa pequena, não pode ser uma casinha do Carnaval, tem que ser uma coisa realmente do tamanho do nosso Carnaval. De porte, uma dimensão realmente gigantesca. Agora, com o pessoal do Carnaval participando, todas as estrelas do Carnaval tem que participar. Colaborando, inclusive, com recursos, com investimento, os grandes investidores. Só para ter uma coisa muito interessante nisso, que eu vinculo também, a gente percebeu muito que tem a questão do tema, todo ano uma escolha do tema do Carnaval, que passa a ser uma novidade no primeiro momento, mas a gente percebeu em 2009 que não ficava no imaginário do Folião. Né? O Afoxé de 2009 não ficou no cabeça do Folião. O ano passado, por isso que percebendo isso, a gente, peraí, os 60 anos do trio elétrico a gente tem que trazer, por isso o investimento em trazer Moraes, é o primeiro cantor de trio, traz Moraes, bota ele no bom momento. Então, esse ano com a percussão a gente está aí, né? Eu acho que a coisa começou, o exercício do ano passado começou a pegar mais agora, você vê mesmo, e é muito importante isso, que a gente tenha isso permanente. Se no próprio Carnaval a gente não consegue às vezes dar evidência a esses elementos, imagine se não tivermos aqui vamos dizer assim, um cenário, nós já temos um pacto aqui acertado para começar a trabalhar nisso. Que bom que esse pacto surgiu aqui. O embrião surgiu aqui, né? Que bom que esse embrião surgiu aqui, porque a ideia do nosso seminário é justamente essa, né? Criar subsídios e reflexões a respeito do Carnaval. Mais uma pergunta para Cláudio Tinoco. Por que a programação do Carnaval ainda não está definida? Me refiro aos blocos independentes. É uma pergunta do Paulo. Na verdade, assim, a gente tem procurado proteger bastante a programação do Carnaval em virtude de algumas coisas relativas aqui que já dito com relação à questão do horário, etc. E, de fato, a programação ela é construída no âmbito do Conselho do Carnaval, que é pautado pelas assembleias dos blocos. Isso aconteceu lá em dezembro, quando firmamos com o ex-secretário, inclusive, o pacto no termo de compromisso de manter o Ouro Negro, deixar isso institucionalizado. Deu para a gente essa segurança, mas logicamente que a transição, e a gente está considerando muito essa superação que está tendo no âmbito da Secretaria de Cultura, inclusive, por mais que foi já colocado pelo próprio secretário aqui, que não é só o próprio Estado, nós estamos trabalhando em tudo que a gente está fazendo também, buscando fazer o que a gente precisa essencialmente, até com menos também, mas respeitando isso, e logicamente é provável que vai sair o decreto de fluxo publicado amanhã, já estabelecendo os trios independentes, a posição dos trios independentes e também dos projetos especiais que estão sendo ultimados no âmbito da Secult. Então, vamos publicar dessa forma a ordem e aí em seguida a gente anuncia também quem é no projeto especial, tal dia, tal posição, quem é que está ali em cima, para que a gente não atrasasse mais, inclusive, essa divulgação, mas foi em virtude disso. No caso específico da Secult, também na próxima semana, aquilo que é responsabilidade nossa, nós vamos divulgar toda a programação do Pelourinho, quer dizer, tudo que é responsabilidade específica nossa. Agora eu tinha só para complementar, por exemplo, a gente produz o folder do Carnaval, que distribui ao Folião, aos turistas, os principais portais de entrada, e eu tinha limite, por exemplo, de encaminhar para a produção, precisa imprimir essa programação e eu tive que liberar. Então vai sair no próprio folder a posição de qual é o trio independente,
O trio independente, qual é a posição dele, o projeto especial, mas eu ainda não tenho o conteúdo exatamente por essa definição que está aguardando. Uma última pergunta também direcionada ao senhor. O que a Prefeitura ganha com a ocupação das áreas públicas? Como eu lhe falei, a ocupação das áreas públicas ocorre para a montagem das estruturas da festa, que são arquibancadas e camarotes, em 2 espaços. No Campo Grande, e no Campo Grande existe aí algo que é muito mais do que arquibancadas e camarotes, aquele sistema todo, disciplina, o único espaço que a gente tem no Carnaval que a gente considera de passarela de desfile propriamente dito. Ali tem os sistemas de portões, tem o pórtico, etc. Então eu acho que naquela área do Campo Grande já é por si só, vamos dizer assim, uma justificativa muito clara de um local onde as pessoas assistem o desfile, e tem muitos foliões que gostam de fazer isso, ficar em pontos fixos, onde a gente disciplina uma passarela de desfile para que as pessoas, e sobretudo os veículos também, estarem cobrindo essa evolução das entidades que desfilam. E o outro espaço foi o espaço do Circuito Dodô, no ano passado. Funcionou durante 5 anos naquele espaço que era ali naquele estacionamento em frente ao Clube Espanhol. Com o vencimento do contrato, nós resolvemos, o prefeito João Henrique autorizou que nós não fizéssemos mais a concessão daquela área, uma vez que viria a gente abrir exatamente mais ainda, ampliar aquele corredor, e estudamos uma outra alternativa. A Sucom encontrou então aquele espaço de speed lanches como uma alternativa para você esticar um pouco mais esse circuito, garantindo a passagem dos blocos tocando e tal. Então, a vantagem, eu disse, o que ganha? Ganha nesses casos apenas você disciplinar e criar pontos de, vamos dizer assim, de avanço do desfile ou de evolução do desfile, como é o Campo Grande. Os outros espaços públicos são postos operacionais, repito, postos de serviços que são essenciais. Você pega a área de segurança pública, você tem algumas estruturas mais parrudas, maiores, mas tem os próprios elevados da Polícia Militar que precisam estar em espaço público. Eu preciso oferecer, sobretudo à televisão, espaços para montagem de gruas, de um praticável para ter uma câmera, um cinegrafista, ter um fotógrafo. A própria Associação dos Repórteres Fotográficos pede, inclusive, essas estruturas. E a gente precisa ir disciplinando. Eu acho que a Prefeitura avançou muito, só para concluir, na ocupação que o privado fazia, sobretudo o camarote, dessas estruturas, desses espaços, melhor dizendo. Inclusive até a própria questão da desobstrução de calçada, fazendo com que um projeto que eu acho que gosto muito, inclusive, e adoraria ter ele na circuito da avenida, tentou no ano passado com a varanda do Glauber, a gente poderia ter outras varandas, outros pontos, inclusive na própria Carlos Gomes, no projeto de revitalização que a gente defendeu em 2009, que foi aqui a varanda do Expresso 2222. Então, até aquela varanda, apesar dela avançar um pouquinho, a Prefeitura foi lá e disse, não, tem que ser aqui, me desculpe, eu não sei o termo arquitetônico exato, mas ela ficou em balanço, então os pilares dela não ficou na calçada para que ali impedisse a passagem das pessoas ali na calçada. Ela ficou elevado, mas mesmo assim se manteve aquela estrutura. Então eu acho que a Prefeitura avançou bastante nesse disciplinamento, nessa fiscalização. Voltando à questão da programação, o que está atrasando a definição das atrações dos trios independentes? Falta de verbas? Falta de projetos? Não, assim, eu vou tentar avançar mais ainda objetivamente nessa questão. Os trios independentes, que é aquele cara que compõe o Carnaval Pipoca, é um compromisso que vem sendo seguido e respeitado nos últimos 2 anos entre Prefeitura e Estado. De que forma isso acontece? Nós temos um compromisso de que nós da Prefeitura contratamos 4 trios, equipamentos, tá? Montamos os 6 palcos de bairro, montamos os espaços alternativos, palco do samba, palco das orquestras e o palco do rock. Estou falando aqui de infraestrutura, palco, som, luz. E o governo do estado, através da Secretaria de Cultura, contrata e aporta uma parte do seu orçamento para o pagamento dos artistas que se apresentam nesses espaços. Então, esses artistas são selecionados pelo Conselho do Carnaval. O Conselho publicou essa resolução em dezembro, submeteu à Secretaria de Cultura do Estado e submeteu uma parte à Saltur. Nós respondemos agora em janeiro e estamos aí fazendo exatamente o encaixe desses artistas nesses espaços. Logicamente, eu preferia até que o secretário Albino, para que eu não cometa nenhum equívoco até nessa manifestação, houve nessa fase de contratação
ajustes a serem produzidos no orçamento da secretaria, que ele já colocou aqui anteriormente. Então, nesse caso, ele está ultimando para os projetos especiais. Para os trios independentes, a gente já tem essa programação, que são desses 150 artistas selecionados no Conselho. O que é que há? Na semana passada, dia 8 de fevereiro, o Conselho Municipal do Carnaval publicou uma resolução que convoca os artistas selecionados que apresentem a documentação necessária para a contratação ou pela Secult ou pela Saltur. Vence no dia de amanhã a apresentação desse prazo. Pode existir que um artista que foi selecionado em dezembro possa dizer: olha, eu recebi uma proposta indo para Recife, estou indo para o Mato Grosso, estou indo para alguma coisa, e não apresente documentação. Ou às vezes algum que não tenha a personalidade jurídica para poder apresentar a documentação regular, inclusive, com todas as certidões e tal, para a contratação pelo poder público. Então, de fato, o que é que a gente precisa para resolver isso? Antecipar bastante desde o processo seletivo, todo o processo de contratação, de convocação, de contratação, para que a gente entre em janeiro já sabendo. Essa não é uma responsabilidade única e exclusiva do poder público, daqueles contratantes. A própria classe artística precisa estar organizada também, e não é o artista chegar também agora, em janeiro, fevereiro, procurar uma autoridade, procurar um setor para dizer: olha, eu não tenho como fazer no carnaval, o que é que eu vou fazer, não vou sair. Então, precisa haver uma mobilização e uma organização, um disciplinamento de todos. Eu acredito que haja uma necessidade de um planejamento maior de todos nós. Há uma tendência dos artistas muitas vezes chegar de última hora. Por exemplo, no caso da secretaria, uma coisa que atrapalhou algumas produtoras, que a contratação é feita de alguns artistas via alguns produtores. Algumas produtoras estavam inadimplentes com o poder público, então nós não podíamos contratar por essas produtoras. Tivemos de buscar outras alternativas para a contratação dessas pessoas. Isso demora, quer dizer, se a gente fizer um planejamento com mais antecedência, eu acho que facilita muito isso, né? Então, sem dúvida, eu acho que a gente pode... Aquela questão que eu coloquei, inclusive da governança do Estado, também é importante. Quer dizer, nós temos o Estado atuando com várias instituições e a gente vai precisar organizar melhor essa atuação, no caso do Estado, especificamente. Lógico. Mas é difícil, porque, na verdade, vejam só, nós estamos lidando aqui com um universo imenso de pessoas, de instituições. Quer dizer, o Carnaval é de uma complexidade imensa no Carnaval da Bahia, dado o envolvimento de pessoas, de instituições. Então, não é uma coisa simples de... Agora, eu queria dizer o seguinte, é interessante como nós podemos ampliar essa governança e fazer com que nós tenhamos a expertise de algumas coisas. Como a Polícia Militar, hoje em dia, ela tem um domínio de lidar com multidões, e isso tem sido exportado para outros lugares. De como, imagine que dificuldade é você ter uma quantidade enorme de pessoas que estão bebendo, se divertindo, em espaços muito comprimidos, e você ter um controle disso e ter uma segurança disso, né? Então, acho que a gente tem de avançar também nesse planejamento da festa. Bom, nós chegamos ao final do debate Chame Gente hoje. Eu gostaria, em nome do Grupo à Tarde, agradecer a presença de todos e lembrar que nesta quarta-feira o seminário Chame Gente vai debater o tema Um Passeio pela História da Percussão na Bahia. E na quinta-feira, último dia de discussões, nós falaremos sobre as mulheres do Carnaval. E você, internauta, pode participar enviando perguntas para o e-mail cidadãopautas@grupoatarde.com.br.